aí, esse é o de livro em livro. Bem-vindos para mais um resenha vlog aqui do De Livro em Livro. Se você não sabe como funciona a resenha vlog, na primeira parte é um bate-papo sobre o livro, sobre as minhas percepções, eu conto um pouco sobre a sinopse do livro, tudo sem spoilers nenhum, então fiquem tranquilos. E na segunda parte é um vlog, onde eu vou falando das minhas experiências, vou gravando enquanto eu tô lendo. Então, li uma parte, gravei o que eu acho, e vou falando da minha percepção das coisas, e a reação é ali imediata. Então, se você não quer tomar spoilers, é só não assistir o vlog, mas pode deixar que eu vou avisar antes do vlog começar, ok? Se você é novo no canal, por favor, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Se vocês se interessarem pelo livro, por favor, usem o link de compra da Amazon do canal, que é pra dar aquela força. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dragões. Olha que irado. Fazia um bom tempo que eu não via falar de fantasia nenhuma com dragões e tal. Eu posso meio que estar desatualizado, se é possível. Mas eu não tinha escutado realmente falar de nada novo com dragões. Eis que surgiu esse livro e eu fiquei super animada pra ler, porque eu estava necessitada. Porque tem gente que gosta de dinossauro. Eu prefiro dragões. O que você tá rindo? Eu prefiro dragões. Norberto. Mas é verdade, a Dessa adora um filme, uma coisa de dinossauro. E aí, toda vez que ela fala alguma coisa de dinossauro, eu fico, eu prefiro dragão. Eu prefiro dragões. Eu prefiro dragões. Norberto. Oh! Então o livro de hoje foi um livro enviado pra mim pela Companhia das Letras. Muito obrigada, Companhia das Letras. E eu estou falando de Caçadora de Dragões, da Kristen Ciccarelli, que é um lançamento da Seguinte. Se é lançado, é um lançamento, né? E aqui nesse livro a gente segue a Asha. Quando ela era criança, ela descobriu em si um grande poder com as palavras e com as histórias que ela contava. Toda vez que ela abria a boca pra contar uma história nova, ela acabava atraindo dragões que ficavam praticamente hipnotizados ouvindo tudo que ela tinha pra dizer ali. Até que em uma dessas andanças aí pelo bosque, lá perto de onde ela morava, e contando essas histórias, ela acabou traindo o dragão mais feroz de todos, o primeiro dragão mais poderoso, pá! E mais pra frente, quando ela acabou se recusando a contar histórias pra ele, ele ficou pé da vida e tacou fogo na toda. Ele incendiou a cidade, matou um monte de gente, e aí ela ficou se sentindo super culpada e carregou nas costas o peso dessas mortes, né? E aí ela resolveu: a partir de hoje, caçarei-vos a todos vós, ó criaturas bestiais. Não foi exatamente assim, mas ela prometeu que ia caçar todos os dragões e acabar com todos eles. Falando da construção do universo, da ambientação do livro, eu gostei bastante. Eu achei super, tipo assim, refrescante, sabe? Diferente ler uma parada que eu não tô acostumada muito a ler, e sobre dragões principalmente. Eu acho que eu nunca li nenhum livro de dragão, apesar de eu já ter visto alguns filmes e tal. Eu tenho Eragon aqui também para ler, pretendo ler no futuro. Mas eu gostei bastante disso. Gostei como foi descrito aqui todos esses poderes dos dragões e como tudo funcionava, quais eram as suas limitações e tal. Eu achei bem legal. E eu amava as lendas, né, desse universo que vinham antes dos capítulos começarem. Tipo, antes do primeiro capítulo tem uma lenda, uma história. Aí vai o primeiro capítulo, aí depois tem mais uma história. Então essas historinhas eram muito legais, eu gostei demais, eu fiquei super entretida. E na verdade foram as minhas partes favoritas do livro, foi esse folclore e essas histórias. Em relação ao protagonista do livro, eu fiquei meio... né. Eu não senti antipatia por ela, mas eu também não senti, tipo assim, não fiquei naquela, ai, torcida maravilhosa, vai, você vai com tudo. Sabe, quando às vezes a gente torce muito por um personagem, eu fiquei tipo, ok. E os personagens masculinos desse livro, pelo amor de Jesus Cristo, ranço. Salvo poucos, muito poucos, o resto é ranço mesmo. E eu devo dizer que isso me incomodou um pouco, principalmente em um personagem em particular, que eu não vou falar exatamente quem é, pra não estragar a experiência de ninguém lendo. Esse personagem, eu comecei achando que ele era uma coisa, e aí depois ele é desconstruído de uma maneira que deixou até a Sarah J. Maas no chinelo, porque a Sarah J. Maas tem mania de desconstruir, né, personagens. Mas, tipo, foi de uma maneira tão absurda. Na verdade, eu me senti ofendida. Eu não tava esperando isso, sabe? Ele ficou, tipo assim, muito ruim. Tipo assim, muito ruim. Péssimo. De uma maneira que chega a ser surreal. E eu não conseguia entender as motivações dele. Pra mim foi, tipo, maldade por maldade. Então você não consegue sentir aquela...
aquele mínimo de empatia, pelo menos aquela compreensão de tipo assim, essas coisas foram deixando ele assim. Pelo menos nesse livro. Eu acho que vão ter outros, tá aqui volume 1. Mas eu fiquei meio assim, gente, por que esse cara é tão ruim assim, sem motivo nenhum? E eu não consegui entender o desenvolvimento dele, pra ele ficar tão péssimo assim. E eu fiquei tipo, sabe quando você acha que fica meio mal feito, meio ruim? Então, achei que ficou assim. Aqui no livro também tem aquela história, tipo, de casamento arranjado, sabe? E ela tentando fugir aí desse destino. E aí a gente fica, tipo assim, do começo até metade do livro esperando um grande acontecimento. Que ele é descrito assim, uma forma da Asha conseguir escapar desse casamento arranjado que ela não quer participar, né? Ela não gosta do cara, não quer casar. E aí ela foi tentando fugir desse casamento. E aí, tipo assim, ela consegue uma possibilidade de talvez conseguir, então a gente fica ali naquela esperança pra ver o acontecimento, pra ver no que vai dar isso aí. E quando explode tudo, eu achei muito fraco. Eu achei, tipo, nossa, é só isso. E eu tava esperando que esse fosse o grande acontecimento, né, o final, assim. E não foi. E, tipo, tudo bem não ser, tudo bem ter mais coisas aí envolvidas. Mas, pelo menos dá um encerramento legal, assim, pra essa parte. Eu achei que não ficou tão bem feito. Mas eu gostei muito, por exemplo, da relação dela com a prima dela. Porque nesse universo aqui, eles têm negócios de escravos, né? Eu já não gosto muito desses elementos, assim, de escravidão. Mas, tipo assim, dependendo de como é trabalhado, eu acho interessante. Se você trabalha, tem uma abordagem bacana. E no começo eu não tava gostando muito disso, não. Não tava achando que tava sendo abordado de uma maneira legal. A própria Asha tem pensamentos que eu ficava tipo assim, ai querida, pelo amor de Deus, uns preconceitos assim. E você entende que é exatamente isso pra ser trabalhado, pra você desconstruir depois e tal. Mas eu não tava gostando muito. Mas como eu disse, mais pra frente algumas coisas são explicadas e aí você consegue entender um pouco melhor o porquê do elemento ter sido usado. Mas eu gostaria que ele tivesse sido melhor trabalhado, já que ele tá aí na história, né? Eu não sei se eu tenho muita vontade de continuar a série. É claro que se eu receber, eu vou ler. E aí eu venho contar pra vocês. Porque às vezes a gente não gosta muito de um primeiro livro, mas eu acho que é sempre válido a gente dar a possibilidade, assim, pro segundo. Se você não odiou o primeiro, sabe? Se você ficou assim mais ou menos, dá a possibilidade de você ler o segundo, porque às vezes a série melhora muito. Então, talvez eu leia, não sei. Aí vamos ver da minha vibe. Mas em geral eu gostei do livro. Não foi um livro ruim, foi uma leitura fluida, foi uma leitura tranquila. E eu fiquei meio no mais ou menos assim, foi bom. Quem sabe, talvez vocês gostem mais do que eu. Me deixem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam dele. Eu já ouvi algumas pessoas falando muito bem, algumas pessoas vieram me falar que esperavam que eu gostasse, porque eles amavam muito. Eu fiquei assim, ok, eu achei o livro ok. Eu dei 3,5 pra ele. E a partir de agora vai ficar o vlog. Então se você ainda não leu o livro e você não quer tomar nenhum tipo de spoiler, eu falo pra você terminar aqui o vídeo. Muito obrigada por ter vindo, por ter assistido. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês estão interessados no livro, o que vocês acham dessa história de dragões e tal. Eu vou adorar saber e conversar com vocês. E se você não liga nem um pouco pra spoiler, ou se você já leu o livro e quiser saber como é que foi a minha experiência conforme eu ia lendo, eu vou deixar o vlog passando. Só pra avisar pra vocês que a minha bateria da câmera tava meio... tava descarregada durante esses dias. E eu fiquei com muita preguiça de botar pra carregar, então eu gravei o vlog com o celular. E eu coloquei um efeito de câmera antiga, eu tô testando. Depois vocês me digam se vocês gostaram ou não. Então pra quem vai ficar aqui, o vlog começa agora. Então sobre o primeiro capítulo, eu já comecei o livro tipo com muita agonia, até porque eu tenho horror à queimadura. Eu acho que talvez seja porque eu sou muito branca. E eu sempre, quando pego o sol, é tipo queimadura, sabe? Tenso. Então eu já tava, amiga, pelo amor de Deus, coloca uma pomada. Fora que tem esse lance de escravos. E eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Negócio de escravo e tal, em livro. E eu amei o conto de Namsara e Skara, não sei se diz assim. Achei o menino bem ousado, esse garoto que é escravo. Tô pressentindo um triângulo amoroso, será? Ele, ela e o noivo? Então tá, supostamente os dragões, eles eram aliados desse povo aí dela, né? E aí eles ajudaram a livrar o reino dela desses que agora se tornaram escravos. Ok. E aí, de repente, eles se voltaram contra eles, os dragões. Do nada. Então, aconteceu alguma coisa aí nesse meio tempo que fez com que os dragões, ao invés de serem aliados, virassem, tipo, inimigos. Então, aí, esse é o problema e é isso aí que ela vai acabar descobrindo, né? Porque provavelmente os dragões
não são realmente os malvados. Aconteceu alguma coisa aí pra fazer com que eles se voltassem contra o povo dela. E aí foram banidas histórias e tal. Mas fica aí o questionamento do que aconteceu pra fazer com que os dragões meio que mudassem de lado, né? Gente, eu tô chocada. Que forte a história da mãe da Saphira. Gente, essas historinhas antes dos capítulos são muito boas. Tipo, muito bem narradas, assim, sabe? Elas são rápidas, mas parece que conta muita coisa. Alguém me faz um favor e dá na cara da Asha, porque eu não suporto gente falando um negócio de escravo. Eu não gosto muito dessa trupe, sabe? De escravos e tal. E ela falando que o Torwin, que salvou ela lá, né? Que ele merece sofrer na arena porque ele ousou tocar nela. E ele é um criminoso escravo. Tipo... Tá, já ficou evidente que o Torwin não é só um escravo, né? Que ele tem um papel importante aí. Talvez ele seja até... esteja infiltrado ali porque ele é desse povo dos antigos, né? Ainda não sei. Agora ela acabou de levar ele pro templo, depois de ele ser escoteado lá pelo noivo dela. E a menina Maia, que é a curandeira, acabou de dizer que tem uma luta programada. Isso tá cheirando a merda. Será que o irmão dela tá lá, vai lutar? Será que deu ruim? Asha soltou o ar que não sabia que estava aprendendo. Por quê? Tá aí, né? Lembra que eu falei que tinha alguma coisa aí pra fazer com que os dragões ficassem contra o povo que era aliado? Então, era isso aí. Não era permitido ter escravo. Então agora faz sentido. Porque esse negócio de escravos e tal... sei lá, eu sempre fico um pouco incomodada quando eu vejo isso sendo retratado no livro. Por mais que sempre, tipo... você acabe revertendo e mostrando que escravidão é errado e tal. Eu não gosto muito de ler quando tem coisas de escravos, assim. Eu me fico muito mal, sabe? E quando eu vi que tinha, eu já tava tipo, ai, sério. Mas vamos ver como é que vai ficar agora, né? Outra coisa que eu tenho que comentar. Gente, achei uma outra pessoa pra ter muito ranço. Que é o noivo dela. Gente, que ranço! Que ódio desse cara! Sabe o que me irrita? Me irrita o fato da Asha saber qual é o nome de verdade do Torwin e chamar ele só de escravo. Tipo, como se ela se recusasse realmente a ter qualquer tipo de vínculo com ele, mas tipo, usa o nome dele pelo menos, sabe? Tem algumas informações que elas estão meio que tipo jogadas, sabe? Por exemplo, agora que o Torwin falou pra ela, o que aconteceu com você quando você era pequena e o dragão te atacou? E como é que você sobreviveu? E aí ela, foi porque o Jarek, né, o cara lá me salvou. Se não fosse por ele eu estaria morta, porque eu me recusei a contar a história e tal. E aí de repente ela vira e fala, realmente essa história está estranha. Tipo, você acreditou nessa história a sua vida toda e agora só porque o cara falou alguma coisa, tipo... E aí você vai repensar tudo, sabe? Não sei, algumas informações estão meio jogadas, assim, e não estão muito bem elaboradas no diálogo, meio que fazendo a gente suspeitar sem que a menina tenha que contar pra gente, sabe? Isso me irrita um pouquinho, porque fica mal elaborado, sabe? Asha soltou o ar que não percebera que prendia pela segunda vez. Eu tô muito chocada com o rei. Gente, acabei de descobrir que ele matou a mãe dela também com um osso de dragão. E que ele que anda manipulando tudo. Tipo, qual o problema dele com os antigos? Tipo, tudo começou com a avó, né? Mas, sei lá. Gente, tô chocada. Eu não esperava isso. Eu achava que ele era bonzinho no começo. Então, realmente me surpreendi, assim. Eu achava que ele amava ela. E antes disso, teve aquela cena do casamento, né? Que era pra ser o casamento dela com o noivo horrível dela. Que Jesus, pelo amor de Deus. Eu achei essa cena meio fraca, assim. Eu esperava um conflito maior ali. Ela simplesmente fugir montada no dragão com o Torwin e tal. E aí agora também o Torwin apanhou porque eles não... O resto da população não tá acostumado, né? A não ver um escravo e a Skaren, né? Juntos e tal. E eles têm sentimentos um pelo outro aí. Então entra um outro conflito. Tem algumas coisas sendo levantadas que são legais, assim, mas... Tô achando legal, mas assim, normal. Eu jamais ia seguir esse plano do Dex e eu jamais ia ficar parada esperando todo mundo resolver tudo enquanto eu ficava lá esperando com o exército. Nem ferrando.
Olha isso. Ela queria caçar, mas não um dragão. Jamais voltaria a fazê-lo. Aquela noite, ela queria caçar seu marido. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueçam do like aqui. Se vocês forem novos no canal, por favor, se inscrevam, por favor. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima.